Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Carreiras, Comportamentos e Negócios. E hoje estou eu, Marcel Espadoto, e o Garcia também, e nós vamos falar sobre o mundo VUCA e também o mundo Bunny, né? Muito se fala sobre isso e nós vamos destrinchar um pouco esse assunto, mostrando a importância de cada um e como que se evoluiu do mundo VUCA para o mundo Bunny. Muita gente ainda não sabe o que é o mundo VUCA e algumas pessoas também não sabem que ele evoluiu para o mundo Bunny. Nós vamos falar um pouco dos dois, vamos trazer aí a conceituação de cada um deles, os impactos e também o que a gente pode fazer para a gente poder conviver dentro desse mundo mais dinâmico, mais incompreensível, não linear que nós estamos vivendo hoje. Então, a ideia hoje é a gente tratar um pouco desses conceitos que foram criados aí já faz algum tempo. Era um conceito, o mundo VUCA era um conceito usado pelo exército americano, pelo governo americano, para mostrar como é que o mundo estava se comportando, e isso ali muito próximo dos eventos da queda das torres nos Estados Unidos, isso há mais de 20 anos atrás, e esse conceito acabou vindo para o mercado corporativo também. Então, nós temos hoje aí as pessoas falam muito, né? Esse mundo VUCA, muita gente brinca que esse mundo é uma muvuca, né? Mas vamos tratar do tema trazendo um pouco mais de conceituação sobre isso. Então, o mundo VUCA é um acrônimo em inglês que em português ficaria mundo VICA, né? Porque a palavra incerteza em inglês se escreve de forma diferente, com U, mas vamos trazer, vamos colocar o conceito aqui dentro do português. Então, o mundo VUCA ou mundo VICA é um mundo que é volátil, incerto, né? Muito complexo e também com ambiguidade. Então, a sigla do VUCA seriam essas letras, e cada uma delas demonstra aí um comportamento, né? Então, o mundo é mais volátil, o mundo é muito mais rápido, as coisas são muito mais líquidas, elas se transformam muito rapidamente, então, não tem muito tempo também, às vezes, para a gente poder entender o que está acontecendo. As coisas mudam muito rápido. O mundo também é incerto, né? Nem tudo, a incerteza sempre existiu, né? Só que agora, no mundo que a gente vive, a incerteza é muito maior. A chance de acontecer algo que a gente não compreendeu ou que vai ter um resultado que a gente não espera aumentou bastante por conta justamente da próxima letra aí do mundo VUCA, que é a complexidade. Tudo se tornou muito mais complexo, né? Muito difícil hoje, em qualquer relação que a gente tenha contextos simples de entender. Os contextos cada vez mais são mais complexos, né? E não estou falando só da inteligência artificial que vem tomando conta aí do nosso dia a dia, vem substituindo tarefas repetitivas que a gente vem fazendo, mas é no contexto geral dos nossos comportamentos. E o mundo também ele é ambíguo, né? Nós podemos ter aí coisas absolutamente diferentes, mas que estão certas, que podem ser boas para todo mundo. Não existe um padrão único de comportamento. Então, em relação ao VUCA, a conceituação é isso. É um mundo muito mais difícil de entender, muito mais difícil de compreender. Garcia, por favor, creio que depois disso você tem aí alguma questão para colocar ou a sua própria visão sobre isso. Bom, eu confesso que eu não conhecia esse termo nem essa metodologia, mas de história militar, assim, eu, como entusiasta, aí gosto de estudar, aí, principalmente Império Romano e tal. E queria só traçar uma curiosidade aqui,
que assim, muitas pessoas aí, às vezes quando você começou a falar, isso foi feito pelo exército americano, já vão ter uma ideia assim errônea das coisas, né? Vão achar que exército simplesmente está pensando em guerras e tudo mais, mas não, a principal característica de qualquer exército do mundo é pensar em defesa. Então, isso daí, tudo que você falou aí, está ligado justamente à defesa de um país aí, que no caso foi quem criou lá. E, e é muito interessante a forma como você explanou aí, porque realmente, se nós olharmos aí ao longo da história aí, todos esses fatores aí que fazem parte aí das letrinhas dessa sigla, eles mudaram, né? Então, até, vamos dizer o seguinte, no passado aí nós sabíamos exatamente, entre aspas, quem era o inimigo, ou quem era o amigo, né? Só estou falando em termos de geopolítica agora, né? Por quê? Porque nós tínhamos simplesmente dois blocos no mundo, o bloco comunista e o bloco capitalista. Então, dependendo do lado que você tivesse, o outro era o amigo ou o inimigo, né? Então, era muito simples falar, né? A mesma coisa era com relação aí a armas nucleares. Armas nucleares estava concentrada, estava num lado ou no outro. Hoje não. Hoje, com a propagação da tecnologia, a simplificação da tecnologia no planeta inteiro, isso daí se distribuiu em escalas inimagináveis há poucos anos atrás. Então, quando eu falo poucos, é 30 anos atrás. 30 anos não se imaginava que o mundo estaria aí com essa característica assim, vamos dizer, tão distribuída como hoje. E indo agora para o mundo corporativo, a mesma coisa aconteceu com as empresas, né? No passado aí nós tínhamos empresas gigantescas, empresas aí multinacionais que nós sabíamos aí quem é quem. E aí o que que aconteceu? Elas estavam também concentradas, né? Então nós tínhamos aí empresas europeias, empresas americanas, daí empresas japonesas. Vamos dizer assim, eram os três grandes grupos aí econômicos do planeta aí até, como eu digo aí, uns 30, 40 anos atrás. Hoje não, hoje nós temos aí a economia muito bem, muito mais distribuída pelo mundo, com centros de excelência, centros de desenvolvimento de tecnologia esparramados aí pelo mundo. Então, pensando assim, tanto em geopolítica como também do lado corporativo, o mundo hoje tem muitos desafios aí e é sempre importante que empresários executivos aí de qualquer nível, eles tenham conhecimento aí dessas ameaças, dessa volatilidade que nós temos hoje aí, do ponto de vista de competição comercial que nós estamos falando aqui agora, né? Então é muito interessante esse termo que você passou aí, que eu realmente não o conhecia, mas ele diz exatamente a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? É isso aí, Garcia. E como não bastasse o mundo VUCA, ele acabou evoluindo muito ali próximo da pandemia. Surgiu uma nova conceituação que é o mundo BANI, também um acrônimo em inglês e em português seria FUNny, né? Porque a palavra frágil em inglês ela se escreve numa outra palavra com B. Então, o mundo BANI seria, ou o mundo FUNny, seria um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível. Então, aquelas letrinhas do VUCA acabaram evoluindo para uma letrinha do BANI, do FUNny, né? O mundo VICA, VUCA, para o mundo FUNny, ou o mundo BANI, em inglês BANI. E aí, o que a gente pode colocar de um para o outro? Então, aquele mundo volátil, ele nos fez frágil, ele nos trouxe muita vulnerabilidade. Então, as coisas mudando muito rápido nos deixou mais frágil, por isso que a gente evoluiu para o BANI. O mundo incerto acabou nos gerando ansiedade. Então, nós fomos para um mundo mais ansioso, porque a ansiedade é o medo do futuro. Então, quanto mais incerteza eu tenho, mais dificuldade eu tenho de enxergar o que pode acontecer, o que vai acontecer, e isso nos deixa cada vez mais ansioso, né? O mundo que a gente vive hoje, particular, na empresa,
cada vez mais as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque o medo do futuro ele nos atinge fortemente. E aquela complexidade foi para o mundo não linear. Então, o mundo não é linear mais. A gente não tem mais. Você mesmo colocou agora há pouco, tínhamos duas potências, tínhamos menos blocos no mundo, e hoje a concorrência ou as forças que agem no mundo, sob todos os aspectos políticos, sociais, econômicos, em termos de defesa, de segurança, mudou bastante, ele não é linear. Então, nós podemos ter hoje era praticamente impossível há 30, 40 anos atrás que uma única pessoa pudesse movimentar o mundo, que uma única história, um único acontecimento pudesse criar um impacto mundial. E hoje, pessoas que até meia hora atrás eram ilustres desconhecidos podem se transformar em pessoas conhecidas no mundo todo se um vídeo que elas produzirem viralizar, né? Então, essa é uma questão. Pois não, Garcia? Então, é isso aí. Eu queria aproveitar e já colocar um exemplo aqui prático, né? Vamos dizer assim, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, o mundo conheceu a Greta, aquela menininha lá da. Pensei, quando eu estava falando, eu pensei nela. Exatamente, né? Então, quem conhecia ela antes daquela época lá? Ninguém. Ela tinha lá, talvez, lá, sua rede social, enfim, eu não, francamente não conheço a história dela, mas diante lá de algumas atitudes dela naquela época lá, se tornou uma pessoa internacional e hoje é conhecida aí e até causa aí certos movimentos aí também relacionados aí a meio ambiente e tudo mais, né? Então essa situação que você narrou aí realmente é um fato. Hoje em dia basta acontecer algum fato aí relevante para que uma pessoa aí se torne não só regional, mas mundialmente conhecida, né? Até pela facilidade da comunicação que nós temos hoje. Pegando aqui uma analogia também para que as pessoas de hoje em dia entendam as dificuldades que nós tínhamos no passado, há exatamente 38 anos atrás ocorreu o incidente lá de Chernobyl. E para muita gente fala, mas o que tem isso aí a ver? Não tem nada. É simples, foi o maior acidente nuclear da história da humanidade. Inclusive, esse acidente ainda é motivo de preocupação para países aí desenvolvidos, para quem estuda física nuclear e tudo mais, que o incidente ainda não terminou, ele está funcionando ainda, né? Mas o que eu estou querendo fazer um paralelo é para mostrar a mudança que nós tivemos aí radical no mundo. Quando houve esse incidente em Chernobyl, nós só ficamos sabendo dias depois. A informação não foi propagada na hora que aconteceu, por N razões. Primeiro, porque foi na União Soviética, né, na antiga Ucrânia, lá que era ligada à União Soviética naquela época. E segundo, pelas próprias deficiências aí que existiam em comunicação. Nós tínhamos um delay de informação, sempre. E essa informação aí, até para naquela época lá que nós estávamos vivendo regime militar aqui, podia ser muito bem, aqui como era também, muitas vezes, censurada. Então só chegava a conhecimento público que interessava para alguns. Hoje isso tudo mudou. Então, se acontecer um acidente aí em qualquer usina nuclear nesse minuto aqui, nós vamos ficar sabendo daqui a pouco, instantes aí. Então, isso daí tornou o mundo muito diferente aí e carente aí de reais estudos e procedimentos aí de atenção por parte de qualquer empresa que mexa com análise de risco, comportamento de mercado. Então, essas metodologias aí estão todas muito bem-vindas aí, porque sem isso, hoje em dia, você não sobrevive. Que a capacidade também de uma empresa ser destruída é instantânea hoje. Basta que alguém chegue aí e comece a criar um boato, o boato se propaga de uma velocidade tão grande que até depois se desfazer esse boato aí pode ter um investimento gigantesco aí, né? Verdade. E seguindo aqui, né, a última letra, que é o I, de incompreensível, então um mundo ambíguo, que
tem várias formas de ver, ele acaba se tornando incompreensível. Eu já não consigo mais compreender tudo que está acontecendo. Então, essa não é só uma sopa de letras, mas é para a gente pensar. E você citou uma coisa muito importante, que é a gestão de risco, né? Aqui no Brasil, principalmente, é muito pouco evoluído a gestão de risco. Existe a visão de gestão de risco para algumas coisas, para tudo não tem. Então, quando nós tivemos o início da pandemia, pouquíssimas empresas tinham um comitê de crise, uma sala para tratar, uma sala entre aspas, né? Uma agenda para tratar de crises. As empresas aéreas têm isso, porque elas pode cair um avião, pode acontecer um acidente, mas, de forma geral, a maioria das empresas não tinham nada, não estavam preparadas para isso. Aconteceu um problema, aconteceu uma situação que impactou todo mundo e muita gente se sucumbiu porque não tinha uma visão, não conseguiu reagir a tempo. Algumas foram muito ágeis, conseguiram rapidamente entender o que estava acontecendo e tomaram as medidas que precisavam. Mas a pandemia fez aí, está indo para 4 anos e meio que ela começou, daqui a pouco vai fazer 5 anos, daqui a pouco vai fazer 6 anos, e muita coisa vai ser esquecida, muita coisa a gente não absorveu para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, hoje, no seu negócio, nos negócios que a gente atua, sejam eles pequenos ou grandes, a gente tem que estar olhando um pouquinho além dos nossos limites, além das nossas fronteiras, para que a gente possa entender qual que é o comportamento do mercado, qual que é o comportamento do consumidor, qual que é o comportamento da concorrência. Eu me lembro, né, eu trabalhei numa multinacional de tecnologia alemã, lá nos anos 90, e começou a surgir a videoconferência, a possibilidade de fazer videoconferência. Né, hoje a gente faz isso muito facilmente, um computador liga para o outro, um celular liga para o outro, mas naquela época você tinha que contratar um link especial, você tinha que marcar o Satélite. horário, tinha que falar lá com a Embratel, que era estatal, que cuidava disso, tinha que alugar lá um canal de satélite para fazer essa videoconferência, tinha que fazer uma programação grande lá, e quem com quem que a videoconferência concorria? Ela começou a concorrer com as empresas aéreas, ela começou a concorrer com os hotéis, porque a pessoa já não viajava mais para fazer uma reunião que ela podia fazer por vídeo. Ela, ela deixaria de passar, talvez, fazer uma reunião. Quantas vezes, e você, Garcia, também na sua vida de executivo, a gente pegou um avião e foi para um lugar para conversar meia hora com alguém e voltar para trás. E se foi 2 dias por conta disso, um custo grande de viagem, de hospedagem, de alimentação, de locomoção, e a gente pode fazer isso, lógico, vamos continuar nos encontrando pessoalmente, mas os hotéis eles começaram a ter um outro tipo de concorrência, como hoje tem o Airbnb também. Então, imagina a transformação que aconteceu com esse mercado, e muitas redes de hotéis sucumbiram, porque não conseguiram enxergar, não conseguiram gerar valor, não conseguiram compreender o que estava acontecendo, e muitas vezes não é tão fácil ver, mas a gente consegue perceber que está tendo uma mudança, e a gente tem que estudar a mudança, né, Garcia? Então, eu queria pegar esse gancho aí seu aí, só complementar essa questão de risco. Eu não sou um especialista disso, nem quero de forma nenhuma dizer aqui que eu domino esse assunto, não quero dar nenhuma tendência nisso. Eu vou falar simplesmente a minha visão aí como pequeno empresário e também cidadão. Você citou aí a pandemia aí, que não houve aí das empresas aí, vamos dizer, uma análise de risco aí bem concreta com relação a isso.
Mas o que nós observamos lá foi um pouco pior. Nós descobrimos aí que o mundo não estava preparado para um evento dessa magnitude. E daí alguém pode falar assim, mas ninguém conseguiu prever isso. Não, muito pelo contrário. Tanto que essa OMS aí, que ditou aí a regra e disse é uma pandemia, ela estuda isso daí. Os países aí deveriam ter estudos também nesse sentido. Um dia que acontecer uma pandemia, o que eu faço? O problema é que, pensando em termos de Brasil, e eu não estou querendo ser negativo aqui, estou simplesmente traçando uma realidade. Aqui nós temos uma doce ilusão de achar que Deus é brasileiro e que nada acontece aqui. Então, começa já do governo, que não tem nada preparado para uma catástrofe de vulto, e isso se provou, não é questão só da pandemia, não. Rio Nós Grande do tivemos Sul aí, agora. então, nós tivemos recentemente em Rio Grande do Sul aí, ficou provado, não existe aí um planejamento. Mas daí eles já começaram a atuar, tal, etc. Tá, atuar é uma coisa, só que existe dentro dos estudos aí, o mínimo que eu conheço aí de análise de risco e tudo mais, é você se precaver também, se preparar para acontecer alguma coisa, né? Então, isso daí se provou totalmente ineficaz, ou seja, não houve planejamento nenhum. Com relação às empresas aí, nós é que somos um pouco mais velhos, aí nós vivemos aí empresas planetárias também, igual nós falamos agora há pouco aqui, tipo eu vou citar dois nomes aqui famosos, Panam e Kodak. Eram empresas que, quando eu e você éramos crianças e adolescentes, nós nunca nos íamos imaginar que essas empresas poderiam desaparecer. E elas foram vaporizadas. Por que elas foram vaporizadas? Por dois motivos. Primeiro, a questão de inovação, que eles não se preocuparam muito com isso, e eles não fizeram uma análise de risco muito grande do que os outros estavam fazendo em termos de inovação, né? Então alguém chegou lá e falou assim: isso aí é besteira, esse negócio de câmera digital aí não vai pegar, porque a imagem é ruim. Algum maluco lá da Kodak deve ter falado isso. Só que ele não avaliou ao longo do tempo o que ia acontecer, as evoluções, a velocidade com que a Garcia, tecnologia estava. e foi a Kodak que criou a câmera digital, né? Só para Pois é, registrar que eles é um absurdo, mas é isso. é um absurdo, porque daí o que acontece? O cara estava numa zona de conforto tremenda lá, vendendo filmes, vendendo aí equipamentos tudo ligado a filme, né? E inventou uma coisa e ele mesmo menosprezou essa coisa, só que deixou aberto aí para que outros pegassem e fossem em frente. Então, quando nossa pauta aqui desse assunto, que está envolvendo aí volatilidade, análises deficitárias e tudo mais, hoje o que nós estamos querendo dizer aqui é que o mundo hoje está altamente competitivo, então só sobrevive hoje no mercado, uma empresa só se torna grande, gigante, etc., se ela está aberta a todas essas visões aí que essas duas sopas de letrinhas aí que você passou aí sejam bem encaradas aí, estudadas com afinco, né? Então, empresas aí novas aí que também nós não imaginávamos que teria dessa forma, né? Carro elétrico, hoje se tornou uma realidade acessível, né? Quem que imaginava isso daí há 10 anos atrás, que seria dessa forma? Nossa, já tínhamos lá os primeiros modelos funcionando, aí sendo vendidos e tal, mas eram caríssimos. Hoje se tornou uma coisa real. E hoje qual que é o principal arqui-inimigo do carro elétrico? Justamente os carros a combustão e vice-versa, né? Então aí todas as empresas aí automobilísticas estão entrando nessa linha aí de ir atrás de investimentos aí de crescer nessa questão de carros elétricos e sabe que isso daí não é mais simplesmente uma utopia, uma realidade e que se eles estiverem fora desse mercado aí, eles estarão fora de tudo, serão esmagados e sucumbirão a isso, né? O nosso amigo Amaral Gugel, né? Ele apresentou há 50 anos atrás o Itaipu, um carro elétrico. Eu E lembro. prosperou. Não, não conseguiu não conseguiu fazer frente às grandes montadoras no Brasil, né? Que naquele momento estavam muito fortes e expandindo os carros aí a combustão, né? Então, muita gente acaba tendo uma visão boa do futuro, mas talvez
entre muito antes do momento ideal ou não tem a oportunidade, né, não tem o apoio necessário para poder prosperar, então isso acontece bastante. Então, a análise de cenários é algo muito importante que a gente deve fazer, né? E lógico, só colocar aqui que tudo tudo é muito difícil, tudo é muito complexo, e efetivamente a realidade é essa, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos ter parcerias, nós podemos nos abrir para conversar, participar de fóruns, né? O Brasil tem muitas associações e eu já participei de algumas delas, é, de câmaras, né? E muitas vezes a pessoa vai para uma câmara, mas ele não quer contar o que está acontecendo com ele. Ele só quer ouvir dos outros. Aí todo mundo se fecha e acaba perdendo a oportunidade do diálogo, da evolução. É, creio que a gente vive num mundo hoje que ele requer colaboração. Então, colaboração é algo muito importante, tem que estudar, né? Não dá para ficar sem estudar. Hoje a facilidade, nós falamos sobre isso em, em episódios passados aí, a dificuldade que se tinha, né, de se estudar no passado, tínhamos poucas opções, falamos até das enciclopédias aí, da Abril, da Barça, e por aí vai. E hoje a gente tem uma possibilidade muito grande da gente fazer interação, da gente estudar, da gente se participar de ecossistemas colaborativos. Então, para que a gente consiga superar tudo isso, tem que ter um grande diálogo entre todos, entre a indústria, entre a sociedade, entre o governo, entre todos os entes que fazem parte aí. Todos nós temos que olhar para isso, porque nós vivemos nesse mesmo grande condomínio que é o planeta Terra, e isso todos nós somos responsáveis, uns mais, outros menos, mas nós temos que olhar, encarar tudo isso que está acontecendo e ter uma visão muito mais coletiva, menos individualista, né? O ser humano cada vez mais individual, mas a gente deveria ser cada vez mais coletivo para poder fazer frente a esses desafios e demandas que a gente tem tendo. Garcia. Marcel, queria te perguntar uma coisa. Tanto no VUCA como no BANI, existe algum tipo de certificação para esse tipo de assunto? Porque eu me lembro aí que antigamente aí PMI aí que se tornou uma época aí não tão distante, uma febre aí, todo mundo ia atrás de ter a certificação PMI, porque isso daí melhorava o currículo dele profissional e facilitava aí a encontrar empregos, né? Existe alguma certificação Não. nisso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda tem empresas no Brasil que já estão usando esses dois conceitos? Tem muita gente usando esse conceito, mas ele não é uma prática, né? Como, por exemplo, planejamento estratégico, usar lá a análise SWOT. É uma conceituação que foi criado lá como eu disse, pelo exército americano, pela inteligência americana, para começar a analisar, e eles chegaram a essa constatação. Então, essa é uma constatação de comportamento, mas, lógico, você pode estudar sobre isso, tem literatura sobre isso, tem livros que foram escritos sobre isso, tem artigos que foram escritos sobre isso, mas não existe. Eu sou um especialista em VUCA, sou especialista em BANI. É mais uma forma de condensar algo que está acontecendo para ficar mais fácil da gente exemplificar, né? Como outro dia falamos sobre Ikigai, que é uma filosofia de vida lá no Japão, mas ela foi acontecendo e um dia alguém parou e deu ele conceituou aquilo que existia, né? Ele conseguiu descrever um fenômeno que estava acontecendo no mundo, mas não existe nada mais formal em relação a isso, que eu conheça, né? Até agora eu não vi nada relacionado a isso,
Eu escrevi um artigo sobre isso recentemente e pesquisei, né, para ver aonde que se falava disso, como é que se falava disso, para poder trazer algo em 3.000 caracteres, uma conceituação disso. Publiquei no LinkedIn, está lá disponível para todo mundo, mas não temos nada mais formal, não existe. Certo. E você já viu aqui no Brasil alguém aplicando isso? Uma coisa você falou, não existia ou não aí algum órgão, etc e tal. Mas seja alguma das empresas que você trabalhou, você viu aplicando esses conceitos? Não, assim, de forma assim, muito mais, talvez eu estou sendo muito simplista aqui, né? Mas eu vejo que isso é muito mais assim de curiosidade de falar sobre isso do que alguém se deter, né? Talvez tenha até alguém estudando, escrevendo uma tese sobre isso, mas pelo menos eu não tive conhecimento e as pessoas se interessavam pelo tema para tentar entender os fenômenos que tinha e usar uma metodologia que alguém descreveu. Por exemplo, nós falamos aqui sobre o chá ou sobre a chave. O que é isso, né? O que é cada uma dessas coisas para facilitar a nossa compreensão, para condensar as informações para a gente poder para a gente poder entender melhor esse fenômeno. Mas ele é importante, né? O que tem por trás de tudo isso é importante, mas as empresas não vai ser através do conhecimento do VUCA que ele vai melhorar, né? O VUCA não leva, o BANI não leva a uma melhoria da sua gestão de risco, do seu compliance, do seu planejamento estratégico, das ações que a sua empresa tem que fazer. Ele é uma forma de olhar o mundo que está acontecendo e ficar mais simples de entender por que as coisas estão acontecendo, por que existem esses fenômenos, né? Ele é muito mais uma coisa acessória do que algo que seria protagonista, né? Mas é muito importante que a gente saiba que, que essas coisas estão acontecendo e alguém criou ali um, um método para explicar isso, mas não creio, né? Talvez até possa estar acontecendo aí. Diante do que você falou, eu até vou procurar pesquisar recentemente se apareceu alguma coisa nova, mas há 6 meses atrás, um ano atrás, não tinha nada sobre isso. O próprio BANI é um conceito que começou a ser proliferado no mundo durante a pandemia, né? Ele não existia. Você estava falando agora, eu estava pensando, é mais ou menos como as ondas do marketing que o Kotler criou, né? O Kotler é a pessoa, o ser humano que mais escreveu, que mais colocou sobre o marketing, e o Kotler dividiu as ondas do marketing e todo mundo acabou adotando isso como uma verdade, mas talvez não seja, é só uma conceituação dele. Ele trouxe que o marketing, o primeiro step foi produto, depois nós fomos para o marketing de clientes, né? Primeiro a gente olhava para o produto, depois a gente passou a olhar para o cliente, depois a gente passou a olhar para valor, né? As coisas tinham que ter valor, você tinha que valorizar, por exemplo, quem trabalhava com você, o marketing de valor. Depois nós fomos para o marketing digital, uma coisa mais recente, e hoje a gente vive o marketing da tecnologia humanizada, né? O ser humano no centro das atenções, né? Tudo que envolve o ser humano, a tecnologia tem que nos servir. Então, o Kotler pegou o marketing que foi se desenvolvendo nos últimos 200 e poucos anos, especialmente da Revolução Industrial para cá, mas ele foi lá e disse: é isso que é o marketing. Como ele é uma pessoa protagonista muito grande nesse meio, acabou se adotando o que é isso. Agora, talvez não seja exatamente isso, ou não se deu dessa forma em todos os lugares, mas foi uma conceituação
que ele passou e passou a ser aceito, né? Acho que o mundo VUCA, o mundo Bunny, obedece mais ou menos essa mesma perspectiva. Eu só queria complementar aqui, terminando, e já pensando em terminar o nosso episódio de hoje, é assim, deixar um recado aí para as pequenas empresas, principalmente, que às vezes a pessoa pega e fala assim, eu vou abrir uma empresa para fazer X coisas, porque tem um mercado muito bom aí hoje. Então é isso que eu queria falar, essa palavra aqui, hoje. Então ele não pode fazer uma empresa, um negócio, seja lá o que for aí, focado só no hoje. Ele tem que olhar também o que está acontecendo no redor. Que de repente, daqui a pouco, aquele negócio pode não ser mais interessante, pode não ser mais necessário, né? Então, exemplo disso que nós estamos falando aqui. Num determinado momento aí da história da humanidade não existia eletricidade. Existia o quê? Velas e fogo a lenha. Se o cara quisesse iluminar a casa dele lá no passado, era assim, né? Depois alguém inventou o quê? Inventou a luminária a gás. A luminária a gás é coisa que não é do nosso tempo, evidentemente, que é do início do século XX. Então a gente lê aí nos livros de história. Então alguém aí pegou e falou: o negócio agora é esse, é investir em luminária a gás. Vamos pegar isso daí e fazer arrebentar. Legal, então o cara pode ter ganhado bastante dinheiro lá na época lá da luminária a gás. Só que tinha alguém já pensando em alguma outra coisa mais avançada que era a eletricidade. Então, se o cara não se preocupasse lá em acompanhar essa evolução, e acredito que houve empresas nesse sentido, que elas simplesmente foram vaporizadas a hora que surgiu a lâmpada lá do Thomas Edison, né? Assim como outras invenções aí. Então é importante que, embora não exista, como o Marcel falou, uma metodologia explícita aí sobre esses itens aí que existem aí no Bunny e no Buca, é importante que quando alguém está em um posto de gestão ou é um empresário, ele fique atento a todos esses itens aí, para fazer com que o seu negócio aí não seja impactado de repente aí sem aviso prévio, né? Que isso pode acontecer. Então era isso que eu queria passar minha mensagem aqui. O Garcia, o que você falou agora, né? E eu estava pensando em algo aqui para fechar também nesse sentido, e nós vimos alguns fenômenos, né, que acontecem e nem sempre ligados a uma invenção propriamente dito, ou uma inovação, uma invenção tecnológica que possa mudar o mundo, mas nós teve uma época aí que todo lugar tinha aquelas paletas mexicanas, aquele sorvete. Um monte de gente abriu isso aí, porque isso aí era um negócio que ia dar muito dinheiro para os primeiros ou para quem se consolidasse, mas não dava para ter uma sorveteria, a cada 2 casas, uma sorveteria. Isso se proliferou de uma forma, e depois é um produto sazonal, né? Entrou o frio, você vai vender menos sorvete. Aconteceu com pizzarias lá no passado e tantos outros negócios, né, que foram Faltou sendo. estudo mais aprofundado, né, das pessoas que criaram esses É, negócios, né? eu não quero nem citar algumas coisas que estão acontecendo agora, porque de alguma forma você pode estar induzindo alguém a fazer ou não fazer, né? Porque espero que todo mundo que está abrindo negócio tenha feito um estudo muito grande, muito sério, não foi levado pela emoção, mas tem alguns negócios aí que a gente vê no mercado que não tem mercado para todo mundo. Tem mercado para aquilo, mas não tem mercado para todo mundo. O sujeito minimamente tem que ver se a concorrência é física ou se a concorrência é uma concorrência online, e-commerce, para se vender alguma coisa, porque tem alguém na China vendendo aquele mesmo produto. O que aconteceu com o mercado de autopeças? Hoje, basicamente, 70% de todas as autopeças vendidas no Brasil é vendido pelo Mercado Livre. As vendas de autopeças foram para dentro, viraram um afiliado,
foram para dentro daquele marketplace. Então, pode ser que aquele negócio que alguém está abrindo agora, reformando um prédio, fazendo uma loja bonita, pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses já não exista mais. Então, é muito importante, né? Acho que você ressaltou isso, eu gostaria de ressaltar também que para se tomar algum tipo de medida estratégica de negócio, é necessário muito estudo. É melhor prever uma parte do valor do investimento para você testar se aquele investimento vale a pena mesmo, para não sair fazendo e depois se arrepender, né? Eu vejo muito aqui no meu bairro, reforma para todo lado, aí fica reformando, aí abre, fecha, depois alguém reforma. Então, o mercado de reformas está muito bem, obrigado. Mas e os outros mercados, né? Bom, Marcel, está muito bom o nosso papo aqui, mas nós precisamos encerrar por hoje, né? Então, agradeço aí a todos que assistem aqui o nosso programa aqui, Carreira, Negócio e Comportamento. Hoje aqui tivemos aí mais algumas coisas aí que o Marcel trouxe aí para nós bem interessantes. Esperamos aqui ter ajudado as pessoas aí de alguma forma. E do meu lado aqui, eu espero vocês no próximo Carreira, Negócios e Comportamento aqui na TV Humana. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal.